Vamos ouvir a voz do Pai. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. É a quarta mensagem sobre o tema: eles não obedecem ao Evangelho. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. O apóstolo São Paulo diz que o Senhor Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, os que não obedecem ao Evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê mais discernimento ainda sobre esta palavra. Oremos ao Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, Deus invencível em todas as lutas, Deus que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser glorificado, o Senhor dos exércitos, o Rei de reis, aquele que habita em luz inacessível, aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É bom, meu Deus, estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo para ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra, porque é o Teu Espírito que nos ensina as Tuas verdades, é o Teu Espírito, meu Deus, que nos ensina a andar pelos caminhos que conduzem à vida, a vivermos uma vida da maneira que o Senhor se agrada, não da maneira que o mundo se agrada, porque importa obedecer ao Senhor, que é o Deus da nossa vida. E nós, meu Deus, só podemos te obedecer quando nós conhecemos a Tua vontade, quando temos um conhecimento perfeito, profundo, pleno dessas verdades sagradas. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo, meu Deus, fale mais uma vez ao coração dos Teus eleitos, fala ao coração do Teu povo, fala ao coração dos Teus pequeninos, meu Senhor. Ensina-nos mais ainda do que o Senhor nos tem ensinado, porque nós estamos, meu Senhor, com os ouvidos espirituais abertos para Te ouvir. Ativamos nesta hora a mente de Cristo, meu Senhor, e nos levantamos mediante a fé para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma que se levante contra o conhecimento da Tua verdade. E isso nós o fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus Cristo, esta é a quarta mensagem que o pastor traz ao púlpito da igreja sobre esse tema: eles não obedecem ao Evangelho. Eu tenho dito aqui, e quero mais uma vez nessa manhã de domingo reiterar, que existe uma diferença fundamental entre as duas sementes, as duas descendências que habitam neste mundo. Há duas sementes que foram semeadas nesta terra. Jesus disse o quê? O joio e o trigo. Há duas descendências, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E qual é a grande diferença? Qual é a diferença fundamental entre essas duas sementes, entre estas duas descendências?
é que aquela que descende de Deus, os filhos de Deus, o trigo, obedece a palavra, obedece o evangelho. A outra, a descendência da serpente, os filhos do diabo, o joio, não obedece o evangelho. Eles desobedecem o evangelho. Por isso que Paulo disse, olha, quando Jesus vier, ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de Jesus. E estes que não obedecem, eles sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor para sempre. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. São os filhos do diabo. Então, o que identifica, meu irmão, se uma pessoa é filho de Deus ou é filho do diabo, não é a roupa que a pessoa usa, não é o cabelo, não é a denominação que ela frequenta, não é a igreja que ela congrega. O que identifica se uma pessoa é filho de Deus ou se é filho do diabo é o fato se ela obedece ou se ela não obedece ao evangelho de Jesus. É isso que identifica. Enquanto o homem está morto em delitos e pecados, eu já falei aqui nos cultos passados, ele jamais vai obedecer o evangelho. Não há a mínima possibilidade. Ele está morto. Paulo disse o quê? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Então, enquanto está morto, os que Deus predestinou a esse mundo, eles estão lá fora, eles estão misturados com a semente da perdição. Não dá para você identificar, não dá para você saber lá fora quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Por isso que Paulo disse aos irmãos de Coríntio, os de fora nós não podemos julgar, os de fora Deus os julga, Deus os julgará. Agora, nós sabemos sim, porque a Bíblia nos ensina que aqueles que o Senhor predestinou para a salvação, no tempo de Deus, o Senhor os trará. Deus os trará. O bom pastor, ele vai em busca da ovelha perdida e ele traz a ovelha perdida de volta para o aprisco, como trouxe você um dia, como trouxe a mim também. A ovelha perdida, meu irmão, ela pode estar no tremendal do pecado, ela pode estar nas drogas, ela pode estar nas orgias, ela pode estar no homossexualismo, ela pode ser uma prostituta, pode ser um assassino, pode ser um ladrão, pode ser um macumbeiro, pode ser um idólatra, pode ser até um falso pastor, pode. Enquanto está morto em delitos e pecados, meu irmão, pode ser qualquer coisa aí fora, mas no tempo de Deus, que tudo é no tempo de Deus, né? O Senhor Deus o trará. Ele vai ter que vir. A ovelha tem que ouvir a voz de Deus, desculpa, e ela tem que seguir. Jesus disse o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O joio não. O joio, meu irmão, ele morre nos seus delitos e pecados. Ele não crê no evangelho, nunca crerá no evangelho. Ele pode até vir para o templo, pode, mas ele não vem trazido por Deus. Ele vem mandado pelo diabo. É o joio que é semeado no meio do trigo, mas ele jamais virá para Jesus. Vir ao templo é uma coisa, meu irmão, vir para Jesus é outra completamente diferente. Então, há muita gente, você sabe muito bem disso, que vem à igreja, vem ao templo, né? Compra a Bíblia, batiza na água, dá dízimo, canta, louva, diz que crê em Jesus. Apesar de fazer tudo isso, eles são filhos do diabo. Não pertence a Deus. É o joio no meio do trigo. Eles até conhecem o evangelho, conhecem. Você sabe quando Jesus foi tentado, o diabo disse o que para ele? Transforma essas pedras em pães, né? Olha, atira daqui lá embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele usou o que? A Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Então a pessoa pode até conhecer o evangelho, mas ela jamais conseguirá obedecer o evangelho. Agora, com o filho de Deus, o processo é diferente, meu irmão. No momento que você passa a conhecer o evangelho, você automaticamente passa a obedecer o evangelho. Você não discute com Deus, você não fica questionando Deus, você não fica com dúvidas, você não fica rebuscando a Bíblia. Mas será que é assim mesmo? Será que isso aqui não contradiz aquilo lá? Será que não é assim? Será que não é assado? Não. Quem é ovelha, Jesus disse, ouve e segue. Ouve e segue. Quando você vê uma pessoa questionando e querendo botar Deus em dúvida e querendo encontrar contradições, irmão, não é filho de Deus. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que habita no Filho de Deus que faz com que ele creia.
A Bíblia diz o quê? Que o Espírito nos guiará a toda verdade. Ele é que é o guia. Então o Espírito não gera dúvidas. Você sabe que é uma coisa interessante. Eu vou te dizer uma verdade, meu irmão. Quando Deus nos deu a revelação da graça de Deus, já vão fazer 4 anos. Irmãos, eu nunca tive uma dúvida. Umazinha assim, ó. Nunca tive. Às vezes eu não entendo como as pessoas às vezes ligam. Não, mas eu ouço o programa no rádio, sabe? 2 anos que eu estou ouvindo. Já disse tudo, né? 2 anos ouvindo, meu irmão. E não foi atraído por Deus, barbaridade, né? Sabe, pastor, mas sabe, olha só. O irmão diz que tem livre-arbítrio. Quando diz isso, o irmão diz. Eu já boto 2 pés para trás. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Primeira coisa, não, mas olha, quando começa com essa coisa, olha, o Espírito já fala comigo, acende a luzinha vermelha e diz, cuidado, provavelmente isso aí não é ovelha do Senhor, amém? Porque é o Espírito de Deus, irmãos, que nos dá discernimento, é o Espírito Santo que faz com que nós obedeçamos a palavra. Que fez o apóstolo Paulo obedecer o Evangelho? Foi o Espírito de Deus, meu irmão. Humanamente falando, seria absolutamente impossível que ele obedecesse o Evangelho. Ele perseguia a igreja, ele era um perseguidor implacável, ele não cria nas palavras de Jesus Cristo, ele não conhecia a verdade, mas no momento que ele conheceu a verdade, ele abraçou a verdade, abraçou de imediato a verdade, ele rompeu definitivamente com o sistema do farisaísmo, ele rompeu com o sistema religioso da sua época, ele passou a propagar essa verdade, ele não mediu as consequências. É isto que o Espírito Santo faz. Por quê? Porque ele era uma ovelha. Por que Judas não obedeceu? Judas viveu 3 anos no meio dos apóstolos, 3 anos com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e acabou que não conseguiu obedecer, não conseguiu viver uma vida íntegra. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava nele. O Espírito Santo não trabalhou em Judas para fazê-lo obedecer. Ele não tinha o Espírito de Deus porque ele era filho do diabo. Então, tem que ser pela obediência à palavra. Então, no livro de Tito, abra por favor a Bíblia, Tito capítulo 1, para você entender melhor isto aqui. Tito 1, versículo 16. Então diz assim a palavra: no tocante a Deus, olha o que é que os filhos do diabo fazem. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então você vê, eles professam conhecer, eles falam que conhecem, eles confessam com a boca. Então você começa a entender o quê? Que não é pelo falar, não é pelas obras, não é pela obediência, meu irmão, é pelo procedimento. Você só pode conhecer que uma pessoa é filho de Deus pela obediência, pela maneira que ela vive em relação à Bíblia, em relação à palavra. Porque uma pessoa, ela pode conhecer a soberania de Deus, ela pode conhecer predestinação, ela pode conhecer 2 sementes, né? 2 descendências, agiasmo, santificação, e viver uma vida completamente desregrada, ou não pode? Então, isto é a prova de que, com todo o conhecimento intelectual que uma pessoa possa ter acerca dessas verdades da Bíblia, e ela continuar sendo filho do diabo. Essa é que é a verdade, é isso que está aqui escrito. Eles professam conhecer, mas negam que sejam filhos de Deus pelas obras, pela maneira que vive. Por isso que há muita gente que se diz crente. Alguns até usam, meus irmãos, títulos religiosos de pastor, né? De bispo, de presbítero, de diácono. Todavia o negam por suas obras. Esta palavra negam aqui no original grego é arneomai. Arneomai significa repudiar, desdenhar, rejeitar. Quer dizer, pelas suas obras elas repudiam Deus, elas desdenham de Deus, elas rejeitam Deus. Às vezes você vê, como é que pode um diácono fazer uma coisa dessa? Ou como é possível um pastor viver uma vida tão desregrada? Diz que adultera, diz que rouba, diz que é desonesto. Irmão, não é filho de Deus.
Usa o título. E às vezes você sabe que as pessoas dizem: em quem é que eu vou acreditar mais agora na vida? Se um pastor faz isso, imagina, se é pastor, se não é pastor. Então, são pessoas que na realidade, elas são inimigas de Deus, são inimigas da verdade, elas se disfarçam de ovelha. Jesus falou sobre isso, né? São lobos travestidos de ovelha. Elas se intrometem no meio do rebanho, elas confessam Jesus com os lábios, mas os negam com os seus atos, com as suas atitudes. A sua maneira de viver contradiz tudo aquilo que elas falam com a boca. Elas negam a verdade. Com as suas vidas, meus irmãos, elas trazem vergonha para o nome de Jesus Cristo. Elas envergonham a igreja. É este o objetivo dos filhos do diabo ao se introduzir no meio das ovelhas de Jesus. Por isso que Paulo diz aqui que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São abomináveis. Tudo aquilo que é abominação, tudo aquilo que Deus abomina na palavra dele, eles praticam. Por isso que ele diz: eles não obedecem ao Evangelho. Vamos ver alguns exemplos de abominações que Deus repudia, que Deus não aceita e que os filhos do diabo praticam. E às vezes o filho de Deus, por falta de conhecimento, é induzido por eles a praticar as mesmas coisas, porque não tem conhecimento da verdade. Então abra por favor a tua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, versículo 16, diz assim a palavra. Na minha Bíblia do altar, você que tem Bíblia grande, Bíblia de letra gigante, está na página 856. Então diz assim a palavra: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Veja, o que significa uma pessoa de olhos altivos? É a pessoa que é arrogante, é aquela pessoa que é presunçosa. Isto aqui, meu irmão, tanto é em relação ao próximo, como é em relação a Deus. É aquela pessoa que erra, mas ela é tão orgulhosa, ela é tão presunçosa, que ela não admite nunca que errou. Ela não reconhece o erro. É aquela pessoa que às vezes, porque tem um pouquinho mais de estudo, porque fez uma faculdade, ou porque tem um dinheiro, ou porque tem um automóvel, ou porque tem uma casa própria, ela começa a se julgar melhor do que os outros. Se julga melhor do que os outros, sabe? Uma presunção, uma altivez violenta. Ou então, pessoa que às vezes tem um determinado prestígio em alguma área, por causa daquele prestígio, ela fica com olhos altivos, ela se julga o Deus, ela acha que todo mundo está abaixo dela. Isto em relação ao próximo, né? E em relação a Deus, pastor? Irmãos, você quer arrogância maior do que o homem abrir a boca e dizer que Deus não decide o destino dele? Que Ele é que manda, que Ele é que decide a sua vida? Coração cheio de orgulho, né? Olhos altivos. Eu é que decido a minha vida. Deus não manda em mim, rapaz. Está pensando o quê? Eu é que mando em Deus. A maioria do povo de Deus diz isso. Aí você diz: pastor, mas o irmão não acabou de dizer que os filhos de Deus não podem. Não, se não tiver conhecimento, faz isso aqui. É de Deus, está dentro da igreja, mas como é ensinado errado, fala errado. E este é o objetivo dos falsos profetas: fazer com que o povo de Deus viva errado. Como eles sabem que eles nunca vão obedecer, então eles, bem, esse aqui obedece, mas eu vou fazer ele errar para ele sofrer as consequências. Ele está salvo, ele está garantido, mas se eu fizer ele errar, ele não vai reinar em vida, ele não vai desfrutar dos benefícios de Deus. Aí você vê um monte de gente aí: não, eu é que garanto a minha salvação, eu sei o preço que eu paguei pela minha salvação. O outro já vira de lá e diz: não, Jesus não derrotou o diabo, não aceito isso, eu é que tenho que derrotar o diabo, eu é que tenho que lutar contra Satanás. Irmãos amados, igreja de Jesus, Deus abomina isso aqui. Deus abomina, isso é abominável aos olhos de Deus. É por isso que os filhos do diabo ensinam essas mentiras, para que o povo de Deus pratique, para desobedecer a Deus, para desagradar a Deus. Agora, vira um pouquinho à frente, segura um pouquinho aí nesse capítulo 6, e vá lá no capítulo 21.
capítulo 21, versículo 4. Olha o que eu vou te mostrar. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecados. Quer dizer que toda pessoa de olhar altivo, toda pessoa cheia de orgulho, a Bíblia está dizendo essas duas coisas aí, é a lâmpada dos perversos. A lâmpada dos perversos são pecados, essas coisas são pecados. Mas os filhos do diabo, eles querem colocar isso na tua vida. E se você não tem conhecimento de Deus, você acaba vivendo isso aqui. Agora, lá onde nós estávamos, no capítulo 6, versículo 17, Paulo também disse, o sábio Salomão também disse, língua mentirosa. Deus abomina a língua mentirosa. Por quê? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, os filhos do diabo, eles são mentirosos em potenciais. São mentirosos em potenciais, meu irmão, incorrigíveis. No livro de João, abra por favor em João capítulo 8, versículo 44. Olha como é que Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Você vê, um filho do diabo nunca se firma na verdade. Ele pode vir à igreja, ele pode ouvir a graça de Deus, ele permanece um tempo, 2 tempos, mas não permanece 3 tempos. Tem uma hora que ele cria uma situação e se vai, não permanece na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Jesus disse, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você vê? Quantas profecias mentirosas, meu irmão. Às vezes você ouve aí nas igrejas gente dizendo que é profeta, que é profetiza, dizendo que foi ao inferno. Não, eu fui ao inferno. Deus me levou às profundezas. Você vê? Deus levou Paulo aonde, hein? Ao céu, ao terceiro céu. Lhe mostrou coisas inefáveis, né? Deu a João a revelação do Apocalipse. Você vê gente aí dizendo que foi ao inferno. Ah, eu cheguei no inferno e um anjo de Deus do meu lado. Imagina um anjo de Deus levar um filho dele para o inferno. E eu vi, pastor, olha, eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer, pastor. Era um lugar assim estranho e tinha umas portas, pastor. Aí o anjo me levou e eu andando com o anjo, porque eu sou muito consagrada, sabe, pastor? Faço muito jejum, os meus joelhos estão aqui cheios de ferida. Eu sou uma mulher muito consagrada a Deus, por isso o anjo me levou para o inferno, pastor. Aí eu ouvi uns gritos alucinantes, uma coisa horrível, como as mulheres gritavam, eram gritos de mulheres, pastor. Aí eu perguntei, anjo, por que gritam essas pobres mulheres? E o anjo disse, são as que cortaram o cabelo lá na terra. São as irmãs que pintaram as unhas de esmalte. Estão tudo aqui no inferno. Olha, pastor, eram gritos, gritos, gritos. Aí o anjo disse, vamos continuar andando. Aí tinha outro quarto, pastor, e os gritos eram ainda maiores, eram mulheres ainda. Eu digo, mas anjo, porque outras mulheres, já tinham algumas mulheres gritando. E essas pobres aqui? Essas são as que depilaram as pernas. As filhas de Deus que depilaram as pernas. Depois eram gritos de homem, pastor, aquela voz rouca, sabe, de homem. Homem gritando é uma coisa horrível, né? Aí gritava, eu digo, anjo. E esses pobres homens são os filhos de Deus que jogaram futebol. Você vê? Quer dizer, língua mentirosa, meu irmão. Quantos falsos profetas pregando um evangelho pervertido, ensinando ao povo de Deus que a salvação se perde, colocando pavor na vida das pessoas, dizendo que o nome pode ser riscado do livro da vida, exortando o povo de Deus, induzindo o povo de Deus que tem que pagar um preço, tem que pagar um preço. Essa semana eu liguei a televisão, tinha um filho do diabo lá na televisão e ele dizia, olhe, cuidado com esses pregadores que estão aí com negócio de graça, viu? Se você não pagar o preço, se você não fizer sacrifício, você está perdido. Sacrifício, ó, na linguagem deles é dinheiro, né? Se você não fizer sacrifício, se você não der R$1.000, se você não trouxer o videocassete, se você não vender as tuas joias, você não vai ser abençoado. O que é isto? Língua mentirosa. O Senhor disse, ele é o pai da mentira. Ele fala do que lhe é próprio.
Outras vezes, irmãos, o filho do diabo se introduz na igreja, e quando ele faz alguma coisa errada, quando ele é desmascarado, aí ele sai da igreja, ele não consegue permanecer na igreja, né? E quando ele chega lá fora, que alguém pergunta: oh, por que você saiu da igreja? Você estava tão bem lá, o que houve com você? Aí a língua mentirosa logo se manifesta: não, eu saí porque eu vi muita coisa errada, sabe? Você não imagina o que é que eu vi lá dentro. Quer dizer, ninguém viu, só ele viu. Já observou isso? Ninguém viu, só ele, só o sujeito viu. E as pessoas não raciocinam não, meu irmão. Tem gente que ainda cai nessa esparrela. É mesmo, você viu, é? Como é que foi? Conta pra mim. Entendeu? É desse jeito que faz. Não, eu saí porque cheguei a uma conclusão. Deus me revelou. O que Deus lhe revelou, meu irmão? Que o pastor prega, mas não vive o que prega. Eu conheço o pastor, durmo com ele, sabe? Não. Cuidado, rapaz, você que dorme comigo, meu irmão. Aqui nessa igreja não. Não, eu saí da igreja porque tem muitos grupinhos na igreja, sabe? Eu não gosto dessas coisas, não. Quer dizer, isso é o quê? Língua mentirosa. Língua mentirosa. Deus abomina isto, meu irmão. Eu lembro que uma certa ocasião, faz uns 5 anos atrás, eu tinha uma caminhonete, já contei isso aqui na igreja uma vez. Uma caminhonete, eu fui colocar uma capota na caminhonete de fibra, né? E a moça da concessionária disse: olha, eu vou indicar, ela era crente da Assembleia de Deus, ela disse: eu vou indicar uma pessoa que é crente, que trabalha com isso aí, tem uma firma disso aí. Eu digo: opa, legal. Que aí sendo crente é melhor, né? Porque às vezes você vai para o ímpio, te explora, faz coisa desonesta, né? Eu digo: exatamente, eu quero uma pessoa crente. Naquela época eu não conhecia a graça, achava que todo mundo era crente, né? Batizou em água, tem Bíblia, disse que é crente. E lá se fui eu. Aí mandei colocar a capota, tratei tudo, vi o modelo, escolhi e botei. 3 dias depois, quando eu fui buscar, meu irmão, já tinha pago, né? Já tinha dado cheque. Aí quando eu peguei, eu nem percebi, quando cheguei em casa, que a gente saiu, a capota que eu mandei colocar tinha que ter um vidro que abria a janelinha assim para poder se comunicar com a cabine, né? Às vezes as crianças iam atrás poder, a gente... Então, não tinha um vidro, e eu não percebi. Aí eu digo: opa, colocou errado. Aí voltei lá. Aí quando cheguei de manhã, o proprietário, que era o crente, né? Não tinha ainda chegado. Aí eu fiquei esperando, e os rapazes da oficina, conversando comigo, eu contei, aí um deles me chamou e disse: vem cá, é que ele botou uma capota para o senhor que não é dessa caminhonete, é mais barata essa. Aí ele botou errado, ele faz sempre isso, se o cliente reclamar, ele troca, se não reclamar, fica por isso mesmo. Eu digo: é mesmo, rapaz? Ele disse: é verdade. Mas o senhor não diga que eu falei isso. Eu digo: ok. Aí fiquei na minha, digo: deixa eu ver se é isso mesmo. Quando ele chegou, paletó, gravata, Bíblia, né? Ô, meu irmão, pode ser, ô, amado, pode ser, ô, meu irmão. Como é que é? Eu digo: meu irmão, a capota está errada, tinha que ter o vidrinho lá que eu escolhi, a janelinha e tal. Ele disse: não é possível. Eu digo: mas como é que o senhor colocou essa? Ah, eu me enganei, pastor. É porque tem 2 modelos para essa caminhonete. Ela tem os 2 modelos, aí eu me equivoquei na hora. Eu digo: quer dizer que tem os 2 modelos? Tem os 2 modelos. Aí eu saí de lá, fui na autorizada, digo: tem 2 modelos? Não, só tem um. Mentiu 2 vezes. Quer dizer, isso não é de Deus, meu irmão. Hoje, 5 anos depois, a firma faliu, está fechada. Fechou, acabou, né? Então, vamos ver um exemplo prático de como os filhos do diabo têm língua mentirosa. Para você ver que isso aqui não é conversa para boi dormir, não, isso é Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Veja como essa coisa de língua mentirosa é sério, meu irmão. Capítulo 8, Gênesis 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha lá, ele com inveja do irmão Caim, né? Os filhos do diabo são muito invejosos, eles sentem muita inveja. Então, com inveja, porque Deus aceitou o irmão, aceitou a oferta do irmão, e não aceitou ele nem a sua oferta, porque Deus não aceita aquilo que é do diabo. Então chamou o irmão, disse: vamos lá no campo, vamos dar um passeio nós dois juntos. Quando o irmão deu bobeira, ele foi e matou o irmão. Aí Deus aparece e disse assim: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Você vê? Não respeita a Deus, imagina que Deus não é Deus, pensa que Deus não vê todas as coisas, sabe? Eles agem deslocadamente. Cadê teu irmão Abel? Meu irmão Abel? O senhor acha que eu sei do meu irmão? Eu por acaso sou babado do meu irmão? Eu por acaso ando tomando conta do meu irmão? E tinha acabado de matar o irmão.
Quem acabar de matar o irmão? Língua mentirosa. Aí você diz, pastor Carlos Magno, é possível um crente mentir? É. Um crente pode mentir. Ocasionalmente pode acontecer que uma pessoa, sabe, num momento de bobeira, pratica uma mentira. Mas se ele é filho de Deus, meu irmão, se ele é crente de verdade, na mesma hora vem o arrependimento. O Espírito Santo cria um arrependimento e ele confessa que mentiu e se arrepende. Este é o filho de Deus. O Espírito de Deus não deixa ele permanecer na mentira. Isto que nós estamos vendo aqui é o perfil dos filhos do diabo. E você não pode nunca deixar que essas coisas aqui se estabeleçam na tua vida. Não minta, não tenha olhos altivos, não seja arrogante, não seja prepotente, seja humilde, seja verdadeiro. A Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Não dissimule. Mesmo quando você errar, assuma o erro. Meu irmão, você fez isso? Fiz, pastor. Está errado, eu fiz. Está aqui minha mão palmatória. Eu tenho que assumir a culpa, eu tenho que sofrer as consequências. Isto é a atitude de um filho de Deus. Vou sofrer, errei de verdade, mas vou me consertar. Não pratico mais isso aí. Acabou. Essa é a atitude, não é ficar dissimulando, não é ficar com meias verdades, não é ficar tentando jogar para o irmão do lado, não é tentar jogar a culpa no outro, não, é assumir a verdade. Agora, Salomão diz aqui que, lá em Provérbios 6, que Deus também abomina mãos que derramam sangue inocente. O que é essa coisa de mãos que derramam sangue inocente? Vamos ver um exemplo no livro de Marcos, capítulo 15. Mãos que derramam sangue inocente. Marcos 15, versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Eles levaram Jesus, eles tinham inveja de Jesus. Você vê que o problema era a inveja. Eles ficavam cheios de inveja quando via Jesus pregar com autoridade, Jesus com muita sabedoria, né? Explicar coisas que eles jamais explicaram para o povo. Então ficaram cheios de inveja, e aí entregaram Jesus a Pilatos como se fosse um malfeitor. Pilatos, desconfiado da coisa, disse: escuta uma coisa, quem é que vocês querem que eu solte? O rei dos judeus? Como é que vocês querem que eu proceda? Mas no versículo 11 diz: mas estes, os sacerdotes, incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Estavam lá insuflando o povo: não, diga que quer Barrabás, esse Jesus não presta, esse Jesus é falso profeta, esse Jesus aí é do diabo, ele é um herege, manda soltar Barrabás, escolha Barrabás. Estavam lá, olha aqui, mãos que derramam sangue inocente. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 17, olha só, mesma história. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Você vê? A mulher de Pilatos, meu irmão, uma mulher ímpia, em sonho, Deus falou com ela, ela mandou dizer ao marido: olha, não te envolva com esse justo, porque em sonho eu muito sofri a respeito dele. Não te envolve com ele, esse homem é justo, esse homem é inocente. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Isso aqui é derramar sangue inocente? Quanto sangue inocente, meu irmão, foram derramados pelas mãos dos sacerdotes romanos durante a Inquisição? E eles ainda têm a cara de pau de dizer a Santa Inquisição. Quantos cristãos foram mortos, jogados vivos dentro de uma fogueira pelos padres, porque criam na Bíblia, porque acreditavam nas verdades eternas de Deus? Será que esses assassinos com título religioso não conheciam a Bíblia? Conheciam. E por que eles não obedeceram a Bíblia? Porque eram filhos do diabo? Eram da semente da perdição?
E hoje eles estão por aí, meu irmão, persuadindo o povo a dizer que predestinação é do diabo. Eles estão aí persuadindo as multidões a dizer que quem prega a graça de Deus é herege. Olha, cuidado com essa coisa de graça, isto é heresia, não vai. Olha, o que tem de gente aí ocupando o púlpito, meu irmão, e fazendo a cabeça das multidões, para não crer nas verdades da Bíblia, não crer na predestinação, não crer que Deus é soberano, não crer que Jesus derrotou o diabo, não crer que das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar. São filhos do diabo. Derramam, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, versículo 18. Volte lá para Provérbios, para a gente continuar. Isso é muito profundo, meu irmão. Provérbios 6, 18. Deus abomina coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Pastor, o que é coração que trama projetos iníquos? Irmão, você sabe que uma pessoa às vezes está dentro da igreja, se fingindo de crente, Bíblia, usando saudações religiosas, às vezes se fingindo de amigo do pastor, e o coração tramando projetos iníquos. Na nossa antiga denominação, antes da graça de Deus, nós tivemos um indivíduo que chegou a ser pastor da igreja, né? Pastor entre aspas, e esse indivíduo nós colocamos para tomar conta de uma igreja, de um templo que tinha em Fortaleza, e ele ficou em Fortaleza alguns meses, e eu queria ir em Fortaleza, disse, não pastor, não vem agora não, porque sabe como é que é, para o povo se acostumar comigo, né? Porque senão você sabe como é que é, o povo gosta muito do senhor, aquela coisa toda, né? E as pessoas começaram a sair da igreja, porque não gostavam da mensagem que ele dava, ele não tinha nada para dar para o povo, e eu não sabia que as pessoas estavam saindo, né? Ele não deixava eu ir, eu não percebia a trama. E a igreja esvaziando, e disse que ele dizia, esse povo aqui idolatra o pastor, só quer saber do pastor Carlos, aquela coisa toda. Um dia eu fui a Fortaleza, fazer um culto na igreja, e ele reuniu todo mundo, aí domingo ficou a igreja cheia, não deu para eu perceber, porque durante a semana tinha muitos cultos, era no antigo sistema, né? E quando eu terminei, eu cheguei numa sexta-feira lá, ele me levou na casa dele, pastor, eu preparei uma comida gostosa, eu sei que o senhor gosta muito de frango a passarinho. Eu digo, perfeito, eu preparei, ele trabalhou no passado como garçom, maître, né, e realmente fazia uma coisa saborosa. Eu fui lá, fiquei com a esposa dele, com os filhos, fiz tudo, comi depois, fiz o culto, depois fiz uma reunião com a turma, os obreiros antigos, né, na igreja, e depois uma pessoa me chamou à parte assim, disse, pastor, olha, ele está falando mal do senhor em todos os cultos. Eu digo, que isso? Isso é verdade. Está falando mal do senhor. Mas já tinha saído todo mundo, já tinha dispensado todo mundo. Eu chamei o pastor na frente da pessoa. Você está com um demônio, é o demônio lhe usando, é Satanás que está falando através de você, é porque ela está me causando problema, pastor, isso é do diabo, e fez uma confusão danada. Eu digo, bom, então chega, deixa para lá, Deus vai mostrar. E mostrou. Uma semana depois, meu irmão, eu recebi a notícia que ele tinha abandonado a igreja, pegou a mulher, os filhos e foi embora. Eu pego o avião daqui, corro para Fortaleza, e chego em Fortaleza, o estrago estava feito. Pegou o videocassete de gente emprestado, levou. Tirou o ar-condicionado do escritório da igreja, levou. Uma geladeira pequena que tinha, levou. Aí procuramos o talão de cheque, não estava. Fomos na polícia, demos parte, né? Porque um talão de cheque. E graças a Deus que fizemos isso. Que depois que nós demos parte, a partir daí começou a chegar gente, meu irmão. Um mês depois, né? Esse homem tinha ido nas lojas da cidade, como eu vivi muitos anos em Fortaleza, então tinha muito prestígio lá, todo mundo me conhecia, tinha crédito, tudo quanto é lugar. Então ele ia, usava o meu nome, e dizia, eu sou da igreja do pastor Carlos, e comprou tudo que você imaginar para montar um buffet, uma cozinha industrial completa, tudo que você imaginar. Passando o cheque da igreja, nome do pastor Carlos, nome do pastor Carlos, nome do pastor Carlos. Quando o pessoal vê, eu digo, opa, esse indivíduo é um bandido, ele roubou, está aqui a parte na polícia, senão nós íamos ter que pagar tudo. Foi numa agência de viagem, comprou passagem de avião para ele, para a mulher, para os filhos, viajou de avião e despachou o homem proprietário da loja disse, se eu achar esse indivíduo no Rio de Janeiro onde ele mora, eu vou mandar matá-lo. E eu digo, manda mesmo, irmão. Naquele tempo eu não tinha conhecimento da graça. É verdade, eu não conhecia, eu digo, manda mesmo, irmão. Manda, eu patrocino o enterro. Hoje eu não falaria isso, né? Claro, evidente, né? Mas naquele tempo, mas isso é para você ver o exemplo, meu irmão, do que é uma pessoa que trama projetos iníquos.
Às vezes está dentro da igreja e está tramando coisas, está com trama, aí chama olha, vamos almoçar lá em casa, tem uma comida gostosa, aí a pessoa vai achando que é, né, amizade, né, que quer ter um relacionamento social com você, vai para a casa da pessoa, você pensa que é uma gentileza, e chega lá, o coração está tramando coisas malignas, está querendo aliciar pessoas, está querendo falar mal do pastor, está querendo criar alguma coisa na sua cabeça, e de repente quando abre os olhos, esse tipo de gente sai e sempre arrasta com ele 10, 15 pessoas, igual Lúcifer fez nos céus, quando arrastou uma terça parte dos anjos. Então tramam projetos iníquos. Quando você vê essa coisa, a pessoa chamou você aqui no cantinho, só entre nós dois, não fale para ninguém, viu? Quando alguém chega no meu gabinete, pastor, eu vim falar uma coisa com o senhor, agora o senhor me promete que não fala para ninguém? Digo, não. Depende do que você vai me falar. Se for uma coisa pessoal sua, claro, nem com um revólver na cabeça eu vou falar. Mas se for de alguém, se é para falar mal de alguém, se é para contar alguma coisa, não conte comigo, porque eu sempre ajo assim. Olha, porque o irmão dos Anzóis Pereira falou que o senhor é feio. Falou? Aguenta aqui. Chama o irmão dos Anzóis Pereira. Vem cá, abençoado. Esse irmão aqui está dizendo que você falou que eu sou feio. Você falou isso, bota o dois na frente. Sempre faço isso. Que aí você acaba de ver, você desmascara, vê quem é quem. Então quando vem alguém, não conte para ninguém. Olha, eu vou contar uma coisa do pastor, agora você me promete que não fala para ninguém, né? Coração que trama projetos iníquos. Isso é filho do diabo, isso não é de Deus, meu irmão. Não pode uma pessoa de Deus proceder assim. Mas a Bíblia também diz: pés que se apressam a correr para o mal. Vamos ver isto com exemplos bíblicos no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 23, versículo 12. Atos 23, 12. Diz assim a palavra: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Quer dizer que o jejum também serve para praticar crime, né? Olha, estavam em jejum para poder assassinar o apóstolo. Foram lá se reunir com os sumos sacerdotes lá. Olha, nós fizemos um plano aqui, não vamos parar o jejum enquanto não assassinarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, Paulo estava preso, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente, como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha como é que são os filhos do diabo, meu irmão. Fizeram um plano de assassinar Paulo, por causa do que Paulo pregava, e disseram: fala o seguinte, pede ao comandante da guarda para trazer Paulo para vocês, diz para ele que vocês querem conversar mais com Paulo, querem investigar mais fundo a causa dele, e quando ele vier a gente pimba, assassina ele. Aconteceu que havia um sobrinho de Paulo, o versículo 16 diz isso, o filho da irmã de Paulo ouviu a trama, e entrou dentro da fortaleza da prisão e avisou tudo para o apóstolo. Falou para o meu tio: olha, tem 40 judeus aí, fizeram uma trama para lhe assassinar. Vão pedir para levar você para o sumo sacerdote está de conluio com eles, e no meio do caminho eles vão te assassinar. Então Paulo chamou um dos centuriões e disse: leva este rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que me trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Aí ele começa a contar a história, né? Então você veja, mais uma vez, meus irmãos, lá estavam os principais sacerdotes, aqueles mesmos que estavam insuflando o povo a exigir que soltasse Barrabás e mantivesse Jesus preso. Mais uma vez está aqui os religiosos, os sumos sacerdotes, tramando a morte de Paulo. Isso é incrível. Eram os religiosos, e tudo isto aqui os filhos do diabo fazem. Tudo isso eles fazem. Olha,
E se você, meu irmão, não estiver atento, eles começam a persuadir você a praticar o mesmo mal que eles praticam. Eles começam a querer mostrar que se você fizer isso é uma coisa boa, que em nome de Deus, é pela causa de Deus. Começa a persuadir as pessoas. Veja o que é que Jesus disse dessa gente, no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Você vê o perfil dessa gente? O perfil desses filhos malignos, os pés que se apressam a correr para o mal, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Eles querem induzir o povo de Deus a andar pelos mesmos caminhos deles, para sofrer também as consequências. Agora, voltando lá a Provérbios 6, versículo 19, diz assim: testemunha falsa, Deus abomina testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Olha, igreja de Jesus, nós vivemos num país, meus irmãos, onde a coisa mais fácil do mundo é se arranjar testemunha falsa. No Ministério do Trabalho, então, é uma calamidade. É uma calamidade. Nós temos duas causas trabalhistas grandes, meu irmão. Perdemos as duas no tempo da iniquidade ainda, por causa de testemunha falsa. E perdemos, com toda a razão do mundo, e perdemos. Entendeu? É um absurdo que você vê. Agora, no mundo espiritual, no mundo religioso, é a mesma coisa. O que tem de testemunha falsa, você não imagina. Um dia eu cheguei na rádio evangélica, quando nós tínhamos programa na rádio. Eu conversava muito com o rapaz que era chefe da segurança da noite, e ele gostava muito de mim, ficava muito junto. Aí ele chegou: pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. Aí me chamou assim em particular e disse: pois não, o senhor frequenta Itamaracá? Eu digo: não frequento. Mas o senhor já esteve lá? Eu digo: olha, eu tive Itamaracá 2 vezes. 2 vezes eu fui com meus filhos, minha esposa, né? Aí, tudo bem. Eu digo: mas por quê? Não, nada não, só perguntei. Não, mas por que? Tem algum motivo. Aí, como eu insisti para saber por que ele queria saber, eu disse: não, então sabe o que é, pastor? Eu estou indignado agora, já ficou nervoso, estou indignado. Eu digo: por quê? Porque tem um presbítero da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, eles faziam um programa Madrugando com Cristo, né? E tinham muita raiva do nosso programa por causa dessas verdades aqui. E disse que o presbítero chegou para ele e disse: você vê, né? Esse pastor aí, com esse carro vermelho bonito, todo sábado está em Itamaracá bebendo uísque com água de coco. Aí disse que o rapaz incrédulo, ímpio, disse: esse pastor, como é que você sabe? Eu vejo, eu moro por lá e eu vejo, todo sábado eu vejo ele lá. Esse rapaz, você vê o pastor lá todo sábado. Você vê? Quer dizer, testemunha falsa. Isso no mundo espiritual, irmão. Pessoas que estão ocupando cargo de igreja. Agora, você já imaginou quando fala isso para pessoas lá fora que não conhecem ninguém? As pessoas acreditam. As pessoas acreditam. É mesmo? Olha, eu sou da Assembleia, eu sou crente mesmo, viu? Aquela carinha de santo, né? Mas todo mundo acredita. Né? Deus abomina isso, meu irmão. Vamos ver um exemplo bíblico disso aqui. Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 59. Diz assim a palavra: ora, os principais sacerdotes, sempre eles, hein? Você já notou? Olha, é sempre os sacerdotes, meu irmão. Porque às vezes o povo de Deus é muito inocente, né? Se tem um título de pastor, de diácono, de presbítero, todo mundo acredita na palavra. Pode falar a mentira que for: não, é um diácono. Não, mas foi um presbítero que falou. Não, olha, foi um pastor que falou, rapaz, tem que acreditar, né? Olha aqui, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte.
estavam procurando, meus irmãos, um testemunho falso para poder condenar Jesus à morte. Os líderes religiosos daquela época. Dá para você ver como a coisa é séria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Por isso que essa igreja, meu irmão, ela dá maturidade ao povo de Deus. Nessa igreja não tem inocentes. Aqui ninguém é criança para ser enganado. Aqui você só é enganado, você só cai numa arapuca dessa se você quiser, que a verdade você conhece. Atos 24, versículo 1 em diante. 5 dias depois, isso é aquela história de Paulo, né? Eles estavam lá infernizando para querer matar Paulo, não conseguiram. Aí um dia pegaram Paulo no templo, queriam matar Paulo, estavam matando de pancada. Chegou a guarda, tiraram Paulo, levaram Paulo preso, mandaram lá para uma das autoridades daquela época. Aí o sujeito disse: olha, manda chamar os acusadores desse homem, eu quero saber essa história aqui direito como é que é. Então diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, outra vez eles, gente, sempre os sumos sacerdotes, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: olha como é que eles agem, olha a linguagem dos filhos do diabo, para poder persuadir o governador e poder dar uma ideia de que estavam falando a verdade. Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Primeiro começaram a bajular o governador, né? Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus e espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Irmão, dizendo que Paulo tentou profanar o templo. Imagina, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Você vê? Isso é mentira diabólica. Isso é uma mentira diabólica. Você vê como é que eles mentem? Testemunha falsa, testemunhando falso. Você quer ver como a testemunha é falsa? Volta 2 páginas atrás, capítulo 21. Vamos ver se foi o que eles falaram para o governador. Atos 21, versículo 27 a 36. Diz assim a palavra: quando estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Olha, sempre alvoroça o povo, né? Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Olha só, eles pegaram Paulo e desejavam fazer o quê? Matá-lo. Chegaram para o governador e disseram: não, nós prendemos ele, queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, sabe? Íamos fazer um julgamento honesto, estamos querendo matar Paulo. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Estavam espancando o apóstolo, meu irmão, espancando para matar de pancada. Chegaram para o governador e disseram: não, nós apenas pegamos ele no templo e íamos levar ele para julgar. Iam matar de pancada. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então você vê,
Eles disseram lá, olha, estávamos lá, íamos levando com muito cuidado para julgar. Aí veio esse comandante aí com toda a violência, espancou a gente e tomou ele das nossas mãos. Você vê o que significa testemunhas falsas? Irmãos, Deus abomina a falsa testemunha. Deus abomina isto, meu irmão. Isso é do diabo, isso é diabólico. Nunca seja uma falsa testemunha. Nunca te deixe seduzir por alguém, porque às vezes você é testemunha falsa inconscientemente. Às vezes chega alguém para você, faz a tua cabeça, lança uma mentira, e você começa a propagar aquela mentira falando mal de alguém, e é uma mentira, você não sabe que é mentira, você pensa que é verdade, e você está sendo testemunha falsa sem saber. O diabo conseguiu te induzir a ser testemunha falsa. Deus abomina isto. Veja no capítulo 19 de Provérbios, Provérbio 19, versículo 5, como é que Deus abomina essa coisa? Diz assim a palavra: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Olha, irmão, testemunha falsa não fica impune, vai receber punição violenta de Deus. Testemunha falsa não escapa, não tem jeito. Escapa hoje, escapa amanhã, escapa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Lá na frente não escapa, meu irmão. Deus não deixa passar barato. E finalmente, em Provérbios 6, versículo 19, né? Salomão diz assim: o que semeia contendas entre irmãos, Deus abomina quem semeia contendas entre irmãos. Agora eu vou te mostrar o perfil de quem semeia contenda entre irmãos. Olha, irmãos, não pode numa igreja haver contendas. Quando você vê uma pessoa querendo jogar um irmão contra outro, fala de fulano, fala de Beltrano, e fofocou daqui, e fofocou de lá, e disse e me disse, vai para lá, e vem para cá, abre o olho, meu irmão. 90% de possibilidade de ser um filho do diabo. É verdade. Veja o perfil dele. Judas, epístola de Judas, lá no finalzinho antes de Apocalipse. Judas, versículo 16 em diante. Judas disse assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Então, primeira coisa, toda pessoa, todo filho do diabo que semeia contenda entre os irmãos, pode observar, ele é uma pessoa que murmura, está murmurando, está reclamando, não está satisfeito com a vida, não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com o pastor, não está satisfeito nem com ele próprio. São descontentes, nada satisfaz essa gente. Andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são arrogantes, se dizem santificados. Não, eu sou de Deus de verdade, eu sou. Uau! Judas disse: são aduladores dos outros por motivos interesseiros. São aduladores. Quando você percebe, né? Uma coisa é você querer ser agradável, você querer, né, ser gentil com a pessoa. Outra coisa é você querer bajular a pessoa. É diferente. Você percebe, até a maneira da pessoa proceder é diferente. Às vezes está fazendo a mesma coisa e você percebe quando um está fazendo por amor mesmo, por bondade, e quando o outro está fazendo por interesse. Eu percebo, tem um radar que Deus colocou aqui, meu irmão, que não erra uma. Eu percebo quando a pessoa está fazendo alguma gentileza para mim, por bondade, por amor, porque gosta de mim, sabe, por gentileza, e quando está fazendo com outros interesses. Tem que discernir isso. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Às vezes esses motivos são motivos perniciosos, às vezes são motivos malignos, diabólicos, né? Às vezes quer levar vantagem a alguma coisa, às vezes quer executar algum plano. Nós tivemos uma pastora aqui na igreja que chegava para as irmãs e disse: não, olha, eu gosto muito das irmãs, inclusive eu vou arranjar vale transporte, que eu sei que as irmãs são muito pobrezinhas. Pobrezinha é o diabo, meu irmão. Que pobrezinha é história essa de pobrezinha? Pobrezinha é o diabo, é Satanás. Nós não somos pobrezinho, meu irmão. Aqui não tem pobrezinho.
Aqui pode ter um ou outro que está passando uma crise, um problema qualquer na vida, mas é uma nuvem negra, daqui a pouco passa, meu irmão. Que pobrezinho é esse, rapaz? Pobrezinho é o diabo, é Satanás. Por que falava isso? Com motivos interesseiros, que já estava tramando alguma coisa lá na frente. E disse que quando chegava aqui para fazer a reunião das mulheres, quando queria falar coisas que sabia que eu não sou criança, né? Aí mandava desligar o deck, porque eu gravo todos os cultos que eu ouço, né? As mensagens. Aí desliga lá um pouquinho, sobe lá e para a fita. Aí depois que falasse, agora liga de novo, que era para eu não ouvir. Só que tem os anjos de Deus acampados aí que me dizem tudo, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. É verdade, meus irmãos, amém? Quer dizer, são aduladores dos outros, são murmuradores, são descontentes, andam segundo suas ímpias paixões, são arrogantes, né? Ímpias paixões, desejos pecaminosos. Está dando microfonia no som, acorda quem está no som. Promovem divisões. Veja que no versículo 17 Judas diz: vós porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Ímpias paixões são desejos pecaminosos. São estes os que promovem o quê? Divisões. Sensuais, pecadores, que não têm o Espírito. Você vê? Promovem divisões, são sensuais, estão sempre praticando erro, estão sempre dando uma de vítima. E eles sempre se separam da igreja, porque eles não conseguem suportar esta disciplina da vida cristã. Aí se separam. Judas disse aqui: não tem o Espírito, não tem o Espírito Santo nas suas vidas. Não pode um filho de Deus promover divisão. Não pode um filho de Deus ser sensual. Sabe aquela coisa? Às vezes a sensualidade está nos olhos, meu irmão. Às vezes a pessoa é sensual no olhar. Sabe, aquele homem que, aquele olhar, sabe, malicioso. Olha para a mulher, os olhos estão com malícia. Às vezes é a mulher que é maliciosa. Às vezes, sabe, aquela coisa sensual. Às vezes é a mulher que usa uma roupa para provocar o homem. É verdade. É admissível uma pessoa está recém-chegada na igreja. Olha, eu admito tudo, meu irmão. Está recém-chegada, é normal. A pessoa está com a vida toda desajustada. Você não vai exigir com uma pessoa que acabou de entrar, né? Não, mas Deus vai ajustando. Agora não é admissível uma pessoa que está na igreja 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e vivendo essas coisas com sensualidade, usando roupas transparentes. Senta no primeiro banco, cruza a perna, o pastor tem que ficar: Jesus, Jesus. Ah, Jesus de Nazaré, Cristo crucificado depois das caixas, tem piedade de mim. Não é possível? Não é possível, meu irmão. Mas é verdade, né? Não é aquela coisa legalista de ter que usar saia. Não, pelo amor de Deus. Mas tem que ter bom senso. Tem que se vestir com bom senso, meu irmão. Uma mulher tem que ter pudor. Ela não vai usar, não precisa usar saia lá embaixo, ela pode usar saia aqui, não tem problema nenhum. Mas uma coisa composta, não pode uma mulher de mini saia. Às vezes usa esses vestidos com um lascão aqui, que quando anda que dá a passada, aí você vê aqui. Mas não é verdade, ou você não vê? Você não vê aí fora como é que é? É, meu irmão. Um dia desse passou um aí na porta da igreja, eu estava ali na porta da livraria. Estava de calcinha azul. Sério? Mas não foi que eu olhei para ver se estava não, meu irmão. É que ela estava com um vestido longo e lascado aqui. E quando ela deu a passada assim, aí apareceu a calcinha azul aqui. Uma mulher dessa está querendo que os homens dê beliscão no bumbum dela, meu irmão, na rua. É verdade, não tem pudor. Quer dizer, mas uma pessoa que está morta em delito de pecado, tudo bem, é normal. Mas depois que a pessoa ouve a palavra da verdade, se ela é de Deus, este comportamento tem que mudar, meu irmão. Muda. O Espírito de Deus traz um equilíbrio à nossa vida. Amém?
O apóstolo Paulo disse: aqueles que estão em Cristo é o quê? Nova criatura. Amém? Então, para a gente concluir, João, na sua primeira epístola, 1 de João, capítulo 2, eu estou te mostrando coisas verdadeiras, coisas profundas que você tem que conhecer. 1 de João, capítulo 2, versículo 4. João disse assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quando você vê uma pessoa dizer, eu conheço Jesus, eu conheço a graça de Deus, eu conheço predestinação, eu conheço isso, eu conheço aquilo, e não vive a palavra, é mentiroso. É mentiroso, é filho do diabo, meu irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. Não te iluda. Por isso é pelos frutos que se conhece a árvore. Não te deixe iludir somente por conhecimento, não. Nós tivemos um rapaz aqui na igreja, fez seminário aqui conosco, né? Ele era de outra igreja, mas era irmão de uma pessoa aqui da nossa igreja, e aprendeu tudo sobre a graça. Esse rapaz hoje é procurado pela polícia, você sabia? E diz que em quem ele mais deu golpe foi em pessoas evangélicas. Diz que ele se aproximava das pessoas para pregar a graça, as pessoas ficavam encantadas, né? Oh, que conhecimento, que coisa maravilhosa. E ele dava golpe no povo. Então, cuidado, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê, aqueles que não são justificados, meu irmão, aqueles que não foram chamados, aqueles que não renasceram da semente incorruptível, eles não terão direito à vida eterna. Eles são impuros. O que significa impuro, pastor? Irmão, nessa palavra impuro está incluído todos os pecados sexuais, toda a sorte de impureza. Você acha que pode um crente em Jesus viver lendo revista Playboy? Contando palavras, piadas indecentes e imorais? Você acha que um crente pode dizer palavrão? Você acha que um crente em Jesus vai numa locadora alugar filme pornográfico? Se soubesse as histórias que eu sei, esposas que ligam para mim aqui de outras denominações, meus irmãos, que os maridos fazem isto e obrigam a esposa a assistir. Impureza, meu irmão, não pode. Nem idólatras. Esta idolatria aqui, meu irmão, é no sentido de qualquer indivíduo, de qualquer objeto que substitua Deus. Às vezes a idolatria é em relação a uma denominação, às vezes o ídolo é o pastor, às vezes a idolatria é um objeto, é uma rosa, é um enxofre, é um óleo que diz que vem de Israel. E se não ungir com óleo, as pessoas não acreditam que Deus cura. Isso é o que? Idolatria. Depois ele diz, nem adúlteros. Aqui está implícito o adultério sexual, né? Mas também está implícito o adultério espiritual. Se você conhece a graça de Deus e você permanece agarrado com a lei, você está em adultério espiritual. Se você, ao invés de pertencer ao Cristo vivo, ao que ressuscitou, você está agarrado com o morto, você está em adultério espiritual. É isso que a minha Bíblia diz. Depois ele diz, nem efeminados. Isso é o homossexualismo, né? Você sabe que hoje tem nos Estados Unidos, meus irmãos, uma igreja de homossexuais. Diz que se reuniram os crentes, disseram, não, os gays, né? Disseram, não, um gay também pode ser crente e continuar gay. É amor. Deus é amor. E diz que é uma das igrejas que mais cresce hoje. É uma das igrejas que mais cresce na América, só de homossexual. O pastor só para fazer o culto de paletó cor-de-rosa. Bíblia vermelha com a rosa presa nela, diz que ele anda assim. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia bem devagarinho. O cantor, o organista, né? Deixa para lá, Deus que me livre. Barbaridade. Mas é verdade, meus irmãos.
Nós temos aqui no Brasil um indivíduo que se diz pastor, que celebrou o casamento de gays no Rio de Janeiro. Neemias Mariem, eu digo logo o nome, não tenho medo de processar não. Neemias Mariem, que era da igreja presbiteriana, promoveu, celebrou o casamento de gays, celebrou o casamento de lésbicas, e usa título de pastor. Como é possível uma coisa dessa? Por isso que Paulo disse, ó, não te deixe enganar, isso é do diabo, não entra no reino de Deus, isso não é filho do Altíssimo. Mas ele disse, nem sodomitas. O que é sodomitas, pastor? É o sexo anal. O homem e a mulher de Deus, os casados, preste atenção, que tem vida sexual ativa, que é uma coisa boa, que é uma coisa dada por Deus. Sexo não é pecado quando é fora do casamento. Dentro do casamento é bom, meu irmão. Se você tem a tua esposa, você tem o teu marido, você tem que praticar sexo, meu irmão. Pratica, é bom, dá vida, sabe? Faz bem a vida. Você fica com os olhos mais bonitos, a pele fica gostosa, sabe? Uma aparência boa. É verdade, meu irmão, Deus criou para isto. Agora, não pode ter sexo anal, tem que ser pelos métodos normais de Deus. Então, o sexo anal é sodomia, que era o que se fazia lá em Sodoma também, ok? Mas ele disse, nem ladrões. Quer dizer, ladrão é aquele que furta, né? É aquela pessoa que se apossa de alguma coisa que não lhe pertence. Isso aqui também se aplica aos pastores fraudulentos, que se apossam, né, dos bens que pertencem às ovelhas. Aqueles que fazem comércio com o povo de Deus, eles furtam os bens do povo de Deus. Nem avarentos, são aqueles que só dão valor às coisas materiais, gente avarenta, né? Nem bêbados. No texto grego original é dependente do álcool. Quando se fala em bêbado, imagina que é só o sujeito que está caído na calçada bêbado, né? Não, é dependente. Às vezes essa dependência é disfarçada, às vezes não cai na calçada, mas tem tanta dependência que não consegue fazer uma refeição sem tomar uma bicadinha. Não, pastor, o negócio é o seguinte, o médico mandou, pastor, para o coração, o uísque é bom para o coração. Interessante, se o uísque é bom para o coração, devia botar nas farmácias. Você já viu alguma farmácia vender uísque? Não, mas o médico disse que é bom, pastor, é bom, então eu estou para me prevenir, sabe, pastor? Mandou tomar 1 dose por dia de uísque. Diz que é muito bom, dilata os vasos. Como eu sou um homem muito prevenido, sabe, pastor? Eu não sou bobo, o senhor sabe, nós somos da graça de Deus, não somos bobos, né? Ele mandou 1 dose por dia, eu fico tomando 1 dose a cada meia hora, sabe? Que é para não ter risco de ter um infarto. Ah, Jesus querido, Jesus amado. Nem maldizente, o maldizente não entra no reino de Deus, né? O maldizente é o que fala mal do irmão, é o que fala mal do pastor. Tem gente que fala mal até da própria sombra. Nem roubadores. Qual é a diferença entre os roubadores e os que furtam? São os trapaceiros. É aquela pessoa, meu irmão, que é desonesta nos negócios, faz negócio desonesto, sabe? Tudo dele é com desonestidade, sempre está querendo passar o outro para trás. Esses são os roubadores, né? No mundo espiritual, são aqueles que usam a palavra de Deus, né, para poder trapacear o povo de Deus, para roubar o povo de Deus. Eles trapaceiam com a palavra, fazem comércio com as ovelhas. Estes nunca herdarão o reino de Deus, nunca vão herdar. Agora, no versículo 11 ele disse, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todo crente em Jesus, meus irmãos, eu já disse isso aqui, é ex alguma coisa. Todos nós fomos ex alguma coisa no nosso passado, quando não tínhamos conhecimento de Deus, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Mas depois que o Senhor nos chamou, a Bíblia diz, nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora, os ministros de Satanás, meus irmãos, eles vão trabalhando para de uma maneira muito sutil, isso é uma coisa feita de uma maneira sutil, para induzir o povo de Deus a praticar essas coisas erradas aqui. Qual o problema, irmão? Uma dosezinha na hora do almoço, rapaz. Esse pastor Carlos aí é muito exigente, também não é assim não, abençoado. Uma dosezinha não faz mal a ninguém. É até bom, olha, eu passei 12 anos fazendo isso, viu? Porque me ensinaram isso.
Eu não tive um pastor para me ensinar essas verdades como eu te ensino. Eu não tive. O que eu tive, que não é pastor, dizia, não, olha, na hora do almoço, uma latinha de cerveja, uma dosezinha de licor, é bom para o digestivo. Agora o povo não pode saber, porque o povo não tem estrutura. O povo não tem espiritualidade. Você vê como é picaretagem? O povo não pode saber. Isso é só para nós que somos pastores. E eu passei 12 anos, meu irmão, seduzido pelo erro. Você vê como é que os filhos do diabo fazem? Qual o problema? Um pouquinho de sal ungido, meu irmão, só vai ajudar na tua fé. Qual o problema, rapaz? Olha, esse negócio é o seguinte, vem cá. Tudo bem, nós somos predestinados, abençoados, mas eu trouxe aqui, ó, um óleozinho lá de Israel. Não deixa o pastor Carlos saber não, sabe? Leva lá, unge a tua casa, o teu local de trabalho, vai só dar uma força. E seduz a pessoa a praticar idolatria. Este é que é o grande problema, meus irmãos. Você vê que esse sistema, essa teologia da prosperidade que hoje é pregada, tem criado no povo de Deus um espírito de avareza. As pessoas vão aos templos somente em busca de bens materiais, querendo emprego, querendo promoção, querendo que Deus dê muito dinheiro, querendo que Deus dê casa nova, dê automóvel novo, dê casa, dê dinheiro na poupança. Só pensam nisso, meu irmão, quando a Bíblia está dizendo que os avarentos não entrarão no reino de Deus. As pessoas não acordam porque não há quem pregue. Então todos nós fomos ex alguma coisa. Só que aquilo que nós fizemos de errado no passado, mesmo depois de crente, mas você fez por ignorância, você sofreu, você padeceu, mas Deus te perdoa, meu irmão, porque foi por ignorância. Paulo foi um exemplo disso. Veja o exemplo que a Bíblia mostra. Paulo praticou muita coisa errada, mas praticou por quê? Por causa da sua ignorância. Se você não tem conhecimento, você pode ser induzido ao erro com muita facilidade. Não é difícil induzir uma pessoa ao erro, meu irmão, se ela não tiver o conhecimento. Agora eu duvido que hoje alguém te induza ao erro. Eu duvido que hoje alguém te induza a crer numa rosa, a fazer uma corrente. Duvido que hoje alguém te induza a passar um cheque sem fundo, a sonegar um imposto, a usar uma nota fria, a ser uma testemunha falsa. Duvido. Não consegue, meu irmão. Então eu quero terminar a mensagem em 1 de Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. São palavras do apóstolo Paulo, aquele que foi um perseguidor implacável da igreja, aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que devastava a igreja de Deus, que prendia, que arrebentava, que matava. Vamos ler a partir do 12. Ele disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Capítulo 1, versículo 12. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo era um religioso, Paulo fazia parte da seita dos fariseus, Paulo cria em Deus, mas não tinha conhecimento, era ignorante da Bíblia, era ignorante das verdades, era um incrédulo na realidade. Então os seus líderes religiosos induziram Paulo a fazer tudo aquilo de errado que ele fez. Ele disse: olha, graças a Deus que eu obtive misericórdia de Deus, porque tudo isso eu fiz na ignorância, na incredulidade. Você pode ter praticado, meu irmão, minha irmã, muita desobediência a Deus, enquanto você não tinha conhecimento de Deus. Talvez você até hoje, quando ouviu essa palavra, tenha praticado alguma dessas coisas que nós abordamos aqui, mas a partir de agora, você nunca mais conseguirá praticá-la. Nunca mais. Se você é de Deus, meu irmão, a partir de hoje, nunca mais você vai fazer uma dessas coisas erradas aqui. Porque as minhas ovelhas, disse Jesus, ouve a minha voz e segue, ouve a minha voz e obedece. Se nessa hora você diz: graças a Deus que eu obtenho misericórdia, porque o que eu vinha fazendo de errado foi por ignorância, foi por falta de conhecimento, mas Deus me revelou a verdade e já perdoou o meu erro. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora, toda a igreja, em nome de Jesus, que nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor.
Fique de pé, feche os seus olhos.